Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do módulo 2 da Escola Simão Bolívar. Ontem vocês devem lembrar que eu disponibilizei para vocês 2 vídeos aos quais vocês deveriam assistir para ter acesso à explicação desse nosso novo conteúdo que se chama Coesão Textual. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Eles estavam, pelo menos a tentativa foi que eles ficassem bem explicativos, bem simples, né, bem básicos, de fácil acesso, para que vocês pudessem realmente compreender o conteúdo. Esse assunto, que é coesão textual, ele é um assunto que perpassa todo o ensino médio, né? Nós estudamos coesão textual no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ensino médio, que equivale para vocês ao primeiro, segundo e terceiro módulos da educação dos jovens e adultos, tá? E aí, nos vídeos, vocês tiveram acesso ao conceito, né, de coesão textual, a diferença entre coesão textual e coerência textual, que são 2 elementos da textualidade que são frequentemente confundidos, e tiveram acesso também às formas, aos recursos que nós temos na língua portuguesa para fazer coesão textual, seja no texto escrito, seja no texto oral. E aí, ao final da aula, eu disponibilizei para vocês um link de Google Forms para que vocês pudessem responder a uma atividade sobre o conteúdo que vocês tinham acabado de assistir nos vídeos, tá? É justamente essa atividade que nós vamos fazer a correção agora, para que vocês entendam o que vocês acertaram, o que vocês erraram e por que erraram, por que acertaram. Porque aí, posteriormente, na próxima semana, nós teremos uma atividade para nota. Essa atividade que nós vamos corrigir hoje, ela não foi para nota, é equivalente a um exercício de sala de aula normal, mas aí com base nessa, na semana que vem a gente tem, na terça-feira, uma atividade para nota sobre esse mesmo assunto, tá? Então, vamos lá. Na primeira questão aqui, nós temos um texto, como vocês podem ver, um texto escrito, né, publicado provavelmente, e a gente não consegue inclusive nem ler. Mas o que interessa pra gente é esse outro textinho aqui, que é uma espécie de bilhete, que foi escrito em cima desse texto aqui. E aí, aqui a gente tem, cara, se, tipo assim, o seu filho escrever como fala, ele tá ferrado. Então, primeira coisa que a gente precisa refletir quando lê esse texto é justamente a confusão que se faz frequentemente entre língua escrita e língua falada. Muitas pessoas acreditam que a língua escrita, ela é a língua falada. O que eu escrevo é o que eu falo, só que no formato diferente. E, na verdade, língua escrita e língua falada são 2 formatos diferentes do idioma que nós falamos, com regras específicas, com regras próprias. Então, não dá para eu usar todas as regras que eu tenho na escrita, elas não se aplicam à fala. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente escreve, por exemplo, a palavra menino, tá aqui escrito para vocês. Vocês devem concordar comigo que nós não pronunciamos essa palavra desse jeito quando nós falamos. Escrito tá aí, menino. Porém, quando a gente fala menino, menino. Esse termina virando meio que um som de I, e esse O termina meio que virando um som de U. Então, o que eu quero fazer com que vocês entendam, dando esse exemplo, é que língua escrita e língua falada, né, língua oral, são 2 formatos específicos do mesmo idioma, tá? E aí vem a ideia do texto aqui: se o seu filho escrever como fala, ele tá ferrado. Vou dar outro exemplo. Muitas pessoas, principalmente os jovens, usam gírias para falar. Dependendo do contexto em que essas gírias sejam usadas, por exemplo, numa conversa informal entre 2 amigos, não há problema nenhum. Porém, a gíria, ela é um recurso da língua
predominante da língua oral, da língua falada. É muito mais incomum nós vermos gírias sendo usadas na língua escrita, tá? Então, só para provar para vocês que, de fato, língua oral e língua escrita são duas facetas diferentes do mesmo idioma, do nosso idioma, tá? Aí vamos para a questão agora. Na parte superior do anúncio, há um comentário escrito à mão que aborda a questão das atividades linguísticas e sua relação com as modalidades oral e escrita da língua. Esse comentário deixa evidente uma posição crítica quanto a usos que se fazem da linguagem, enfatizando, ou seja, destacando ser necessário, aí, letra A aqui, implementar a fala, tendo em vista maior desenvoltura, naturalidade e segurança no uso da língua. Quer dizer, se vocês olharem direitinho, essa atividade, ela é também uma atividade de interpretação de texto, tá? No recadinho que a gente tem em cima do anúncio, o recadinho escrito à mão, ele não está falando de implementar a fala. Implementar é enfeitar a fala e falar com maior desenvoltura, naturalidade. Não. Ele está comparando falar e escrever, que a gente não pode escrever do mesmo jeito que a gente fala. E se a pessoa fizer isso, tá ferrada, tá? Então, não poderia ser a letra A. Letra B. Esse comentário deixa evidente uma posição crítica quanto a usos que se fazem da linguagem, enfatizando ser necessário conhecer gêneros mais formais da modalidade oral para obtenção de clareza na comunicação oral e escrita. Ele também não fala sobre gêneros, minha gente. Gêneros a gente viu muitos ano passado. Fábula, crônica, conto, uma conversa, um telefonema, tudo isso são gêneros textuais. E o que tem escrito à mão em cima do anúncio não fala sobre gêneros, então tá errado. Letra C. Dominar as diferentes variedades de registro oral da língua portuguesa para escrever com adequação, eficiência e correção. Gente, na verdade, o que está escrito à mão lá no anúncio diz o oposto disso aí. Ele diz que língua oral, registro oral, é diferente do escrito. Então, não faz sentido eu dominar variedades do registro oral para escrever melhor, para escrever com adequação, tá? Esse é o mais errado de todos que a gente tem aí. Na letra D, a gente tem empregar vocabulário adequado e usar regras da norma padrão da língua em se tratando da modalidade escrita. E essa é a nossa resposta, O que ele escreve aí à mão está querendo enfatizar, está querendo destacar, realçar que é necessário que nós, falantes da língua portuguesa, tenhamos um vocabulário adequado e a gente saiba também usar as regras da norma padrão, que é o que a gente estuda nas aulas de gramática, tá? Nas aulas de língua portuguesa, nessa versão voltada para a gramática, em se tratando da modalidade escrita, tá? Então, de fato, essa é a nossa alternativa correta. Na letra D, a gente tem utilizar recursos mais expressivos e menos desgastados da variedade padrão. Recursos menos desgastados são aqueles muito antigos, que são usados há muito tempo. E o texto não fala disso, então nem precisa ler o resto, tá? Só no iniciozinho a gente já percebe que tá errado aí, que essa não é a nossa resposta. Então, primeira questão, alternativa letra D. Empregar vocabulário adequado e usar regras da norma padrão da língua em se tratando de modalidade escrita. Ok, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham acertado. Vamos lá, segunda questão. Na segunda questão a gente tem um textinho, é um poeminha de um escritor, poeta brasileiro, tá? Que é o Carlos Drummond de Andrade. E aí o título desse pequeno poema é O Mundo é Grande. Vou fazer a leitura para vocês, tá? O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Então, vamos lá. Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística. A reiteração é a retomada, é a repetição, tá? De determinadas construções e expressões linguísticas, de determinadas palavras, Essas questões, elas têm um vocabulário mais complexo,
justamente para confundir o candidato, né? Nós estamos aí falando de questões de vestibulares e de questões do Enem, tá? E aí essas questões elas são feitas para eliminar candidatos, então ela vai tentar dificultar até mesmo a interpretação do que o candidato tem que fazer, né, do que o aluno tem que responder. Então, essa reiteração seria repetição de determinadas construções e expressões linguísticas, ou seja, de determinadas palavras, como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. Quem assistiu ao finalzinho do primeiro vídeo e ao segundo vídeo de ontem, deve lembrar que a gente tinha uma tabela, que é justamente uma tabela de conjunções e das relações de sentido que essas conjunções elas estabelecem entre as orações que elas ligam, entre as frases que elas ligam, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa tabela para vocês relembrarem, tá? Do que eu tô falando. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Pronto. Tá aqui a tabela, ó. Se vocês tivessem retomado essa tabela aí para responder essa segunda questão, vocês iam localizar a conjunção que tem lá no poema, aqui na tabelinha, ó, que é a conjunção I. Então, se a gente volta para o poema, deixa eu achar aqui, a gente tem: o mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mundo é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O mundo é grande e cabe no breve espaço de beijar. Então, já localizamos a conjunção que a questão fala aqui, que é muito repetida, e de fato ela é. E aí a pergunta quer saber o seguinte: essa conjunção estabelece entre as ideias relacionadas um sentido de. Aí vejam, se vocês lembram da aula do vídeo de ontem, eu havia explicado que essas relações de sentido, elas existem e há conjunções que podem estabelecer a mesma relação de sentido e pode estabelecer relações de sentido diferentes, a depender do contexto. No segundo vídeo, eu dei até um exemplo com a conjunção como. Quando eu falo, por exemplo, ela é bonita como a mãe. Então, eu estou fazendo uma comparação entre ela e a mãe. Quando eu digo, como está quente, vou tomar sorvete. Quando eu digo como está quente, vou tomar sorvete, esse como, ele está indicando a relação de explicação. Eu pergunto, por que eu vou tomar sorvete? Porque está quente. Então, são justamente essas relações de sentido que eu estou falando aí e que, às vezes, a mesma conjunção, ela pode ser usada para mais de uma relação de sentido, tá? Então, aqui, a nossa resposta, né, ele pede: essa conjunção estabelece entre as ideias relacionadas um sentido de, e a resposta vai ser oposição, tá? Não vai ser comparação, porque a gente não está comparando nenhum elemento aqui. Não vai ser conclusão, porque a gente não está concluindo uma reflexão, um raciocínio. Não é alternância, porque a alternância a gente teria... Vamos exemplificar cada um, né? A comparação eu acabei de dizer, né? Ela é tão inteligente quanto a filha. Então, está comparando ela e a filha com relação à inteligência e que elas têm o mesmo nível de inteligência. Conclusão, a gente tem as conjunções como portanto, então, logo. Eu digo assim, por exemplo, professora, estudei muito, então acertei todas as questões do teste. Tá? É uma relação de conclusão, é uma finalização de um raciocínio. A alternância é quando a gente tem a possibilidade de escolha. Por exemplo, ou você se dedica ou não tem nada na vida. Então, é escolha. Para ter alguma coisa, tem que se dedicar. Se não se dedica, não tem, tá? E finalidade é a conjunção que estabelece uma relação de objetivo. O objetivo pelo qual eu faço alguma coisa. Então, eu digo assim, por exemplo... estou me esforçando muito nas aulas online a fim de conseguir terminar meu ensino médio. Então, eu estou me esforçando muito nas aulas online com que objetivo? Com que finalidade? A fim de concluir o meu ensino médio, tá?
Não é nenhuma dessas respostas. O I aqui, né? A gente escreve mas a gente chama I porque ele não tem acento, tá? Deixa eu até colocar aqui para exemplificar para vocês. Frequentemente eu vejo muitos alunos, inclusive muitos de vocês, confundindo isso aí, né? A gente tem esse com acento, que é o verbo, né? Eu digo assim, fulana é bonita, Beltrano é inteligente. E quando eu tenho esse sem acento, a gente vai ler no texto I, né? Eu e ela somos amigas, tá? Então, cuidado aí, porque muitos de vocês confundem essa questão aí, tá? Mas vamos voltar para a nossa questão. Por que, Patrícia, a resposta é oposição? É simples, eu tenho aqui, ó. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. Gente, como pode eu dizer que o mundo é grande e em seguida dizer que ele cabe em uma janela? Então aí a gente tem uma relação de oposição, são ideias opostas. Ser grande com ser pequeno, são ideias opostas, tá? Aqui eu tenho o mar é grande e cabe na cama e no colchão de Amar. Como pode o mar ser grande e ele caber em uma cama ou em um colchão? Então, de novo, a gente tem a relação de ideias opostas com relação a tamanho, né? Ser grande e ser pequeno. E, por fim, a gente tem o amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Como é que eu digo que o amor é grande e ele se resume ao espaço de um beijo? Então, de novo, eu tenho de maneira subjetiva aí a ideia de ser grande como ser pequeno. Então, são ideias opostas. Eu construo isso de outras formas também, tá? A oposição, eu posso dizer assim, por exemplo, estudei muito, mas tirei nota baixa. Isso não vai acontecer com ninguém aqui. Só um exemplo. O mas aqui, ele é uma conjunção que estabelece a relação de oposição, tá? Por quê? A ideia é que quem estuda muito tira nota alta. Aí aconteceu o oposto, a pessoa estudou muito, mas, porém, contudo, todavia, são outras conjunções, tirou nota baixa. Ok, pessoal? Então, o segundo quesito nosso é aí também, a resposta, né, é a letra A. O primeiro quesito foi a letra D e... Isso, letra D. E o segundo quesito, letra A. Vamos para o terceiro quesito, a gente tem um textinho, eu vou fazer a leitura para vocês, tá? Questão 3. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e a aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se nesses casos com acompanhamento médico e moderação é altamente recomendável. Então, a gente tem um trechinho aí de um texto e a questão. As ideias veiculadas, né, ou seja, as ideias apresentadas no texto, se organizam estabelecendo relações que atuam na construção de sentido, que são essas relações que vocês viram na aula ontem. Oposição, soma, conclusão, finalidade e assim sucessivamente. A esse respeito, identifica-se nesse fragmento que nós lemos agora que a gente vai ver o que está correto, né? Tem uma alternativa aqui, uma afirmação correta e 4 erradas. Então vamos lá. Letra A. A esse respeito, identifica-se no fragmento que a expressão além disso marca uma sequenciação de ideias. De novo, a letra A vai ser a nossa resposta, assim como aconteceu no segundo quesito, tá? A expressão além disso é uma conjunção que a gente chama de locução conjuntiva, porque tem 2 palavras e não apenas uma, e ela indica uma relação de
sequenciação de ideias, tá? Voltando para aquela tabelinha que vocês viram na aula ontem, a gente tem aqui, ó, o que a gente chama de adição. A relação de sentido que estabelece adição, ela também estabelece o que a questão fala de sequenciação de ideias. É uma ideia que acontece em sequência a outra ideia. Quando eu digo assim, por exemplo, acordei, tomei banho, tomei café e fui trabalhar. Esse "e" que está aqui, ele estabelece uma relação de adição, de soma, de sequência de fatos. Acordei, tomei banho, tomei café e fui trabalhar. O "além disso", ele é uma expressão própria mais da escrita e que ele indica uma relação de sequência mesmo de informações. Eu digo assim, por exemplo, no texto que a gente leu, ele vai explicar que cultivar um estilo de vida saudável é importante, aí para quê? Para reduzir o risco de infarto e também risco de problemas como morte súbita e derrame. E aí, quando ele coloca aqui o "além disso", a gente entende que ele vai falar de outra vantagem, ele vai acrescentar, ele vai somar outra vantagem de cultivar um estilo de vida saudável. Então ele vai dizer, além disso, é importante. O que é importante? Cultivar um estilo de vida saudável. É importante para o controle da pressão arterial. Então a gente tem a ideia aí de continuidade, de sequenciação no raciocínio, tá? Então essa alternativa ela está correta, é a nossa resposta. E aí vamos ver porque que as outras não são, tá? Isso aí é importante também. Na letra B a gente tem aqui, ó, a esse respeito identifica-se no fragmento que o conectivo "mas também" inicia a oração que exprime ideia de contraste. Na verdade não, tá? Esse "mas também" ele tá aqui, ó. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, é uma vantagem, mas também, né, diminuir o risco de problemas como morte súbita e derrame. Então, de novo, esse "mas também" é uma locução conjuntiva, né, uma conjunção que indica adição, que indica soma, sequência de ideias, assim como acontece com o "além disso" que a gente encontrou aqui no meio do texto, tá? Então, a letra B está errada. Letra C. O termo "como" em "como morte súbita e derrame" introduz uma generalização. Não é. Generalização é quando a gente, como o próprio nome sugere, generaliza. Dá uma informação que pode se aplicar a vários elementos. Aqui ele exemplificou, né? Como morte súbita e derrame, tá aqui na segunda linha, ó. Mas também, né, cultivar um estilo de vida saudável é importante para diminuir o risco de problemas como morte súbita e derrame. Ele está exemplificando, especificando. Então, tá errado aí também a letra C. Na letra D, a gente tem o termo "também" exprime uma justificativa, uma explicação. Não é, tá? O termo "também", ele também indica soma, sequenciação de ideias. Quando eu digo assim, por exemplo, pessoal, vocês também vão assistir a aula de português? Quando eu digo "também vão assistir a aula de português", vocês que estão me ouvindo entendem que eu vou assistir. E eu estou perguntando se vocês vão assistir junto comigo. Se vocês vão assistir também, tá? Então, também uma justificativa seria uma explicação. Então, eu digo assim, faltei a aula porque estava doente. Eu dei uma justificativa, tá? Então, não é também nossa resposta. E a letra a gente tem o termo "fatores", retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. E também a gente sabe que não é nossa resposta, né? Se vocês retomarem, no texto a gente tem aqui, ó, também ajuda a diminuir o estresse, a cultivar um estilo de vida saudável, né? Tudo isso são vantagens de cultivar um estilo de vida saudável. Então, também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Os fatores são esses que estão antes, ó. Diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Esses dois fatores
somados reduzem a chance de infarto. Então, o termo fatores se refere a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física e não se refere a níveis de colesterol e de glicose no sangue. Logo, a alternativa letra E, ela também está incorreta. Ok, pessoal? Espero que vocês estejam aí compreendendo, tá? Qualquer dúvida, aí depois vocês me acionam de maneira privada e individualizada, tá bom? Ou mesmo no grupo, se vocês ficarem mais à vontade. Na questão 4, aí a gente tem mais um trechinho de texto e eu vou fazer a leitura para vocês também, tá? Vamos lá. Gripado, penso entre espirros em como a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Partiu da Itália, em 1743, a epidemia de gripe que disseminou pela Europa, além do vírus propriamente dito, 2 vocábulos virais, o italiano, influenza, e o francês, gripe. O primeiro, que é o italiano, influenza, era um termo derivado do latim medieval influentia, que significava influência dos astros sobre os homens. O segundo, que é o termo francês gripe, o segundo era apenas a forma nominal do verbo griper, isto é, agarrar. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado. Então, é um trechinho de texto que está falando sobre não as características da gripe, mas sobre a origem da palavra gripe, tá? Como ele diz aqui, ó. A palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Partiu, quem partiu? A palavra gripe, né? Ela surgiu em 1743. Então, vamos lá. A questãozinha aí para nós. Para se entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre os seus elementos, que é justamente o que é o nosso assunto, coesão textual, ligação entre termos. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. A elipse, vocês viram ontem, né, nos vídeos. No primeiro videozinho se falou sobre elipse. Tá? Deixa eu diminuir aqui para vocês enxergarem tudo. Aqui a gente tem elipse, ela pode ser nominal, verbal, frasal. E aí, o que é a elipse? Pode ser considerada uma substituição por zero. O que é isso? Omite-se um item lexical, né, uma palavra, um sintagma, que é uma frase, uma oração ou todo um enunciado, que são facilmente recuperáveis pelo contexto. Então, a elipse é quando a gente tira alguma palavra do texto, a gente não usa essa palavra, mas a pessoa consegue entender de quem a gente está falando naquele momento, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. A menina pegou trânsito, é uma oração, e, vamos lá, chegou atrasada. Então, aqui, ó, quem chegou atrasada? A menina. Porém, não houve a repetição do termo menina, né? Ficaria até desnecessário se eu escrevesse a menina pegou trânsito e a menina chegou atrasada. Não tem necessidade. Quando eu digo a menina pegou trânsito e chegou atrasada, eu entendo que quem chegou foi a menina. Então, isso é uma coesão, que é diferente de a gente fazer uma referência, que vocês viram ontem também nos vídeos. Se eu dissesse assim, por exemplo, a menina pegou trânsito e ela chegou atrasada. Aí eu teria o ela, a palavra ela, referindo-se à menina. Seria um outro tipo de coesão. Nesse formato aí, eu tenho a coesão através da elipse, que é quando eu retiro o termo, e apesar dessa retirada, o meu leitor ou o meu ouvinte, ele consegue entender de quem que eu estou falando, a quem que eu estou me referindo, ok? Então, o que ele diz aqui é que nesse texto que nós lemos aqui falando sobre a origem da palavra gripe, há um uso predominante, né, um uso grande de elipse, tá? E aí ele pede para que a gente assinale
o fragmento do texto em que há a coesão por elipse do sujeito, né? Quando a gente retira o termo aí, tá? E ainda assim consegue se entender a que se está referindo. Então, vamos lá. Letra A. A palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Aí, verbo aqui, chegou. Quem nos chegou? A palavra gripe. Então, nada foi suprimido aí, tá tudo escrito. E a elipse é supressão, é tirada, retirada do termo, das palavras, tá? Então, não é a letra A. Letra B. Partiu da Itália, em 1743, a epidemia de gripe. Aqui, o aluno desavisado, desatento, ele pode achar que a gente tem elipse, tá? Lembrando-se que vocês devem estar observando aí. Sempre para a gente achar elipse, precisa achar o verbo. Então, aqui a gente tem chegou, aqui a gente tem partiu. Então, o aluno desavisado pode pensar o seguinte: quem partiu da Itália? Ah, não está escrito. Então, se não está escrito, é elipse, né? Provavelmente, alguns de vocês erraram marcando a letra B. Isso aqui é a famosa pegadinha, né? Não prestou atenção, escorregou, tá? Na verdade, se a gente ler direitinho, a gente vai perceber, ó. Quem partiu da Itália em 1743? A epidemia da gripe. Ele só inverteu a ordem aí, né? Eu poderia dizer a epidemia de gripe partiu da Itália em 1743. Então, a gente tem aí também nenhum termo foi suprimido, portanto, não temos aí elipse nenhuma, tá? Na letra C, nós temos o primeiro, era um termo derivado do latim medieval, influentia, que significava influência dos astros sobre os homens. De novo, ó, o termo está aqui escrito. Quem era um termo derivado? O primeiro. Então, não tem... que significava influência? Quem significava? O termo derivado do latim medieval, influentia. Então, todos os termos estão escritos aí. Não existe uma relação de elipse aí não, tá? Na letra D, a gente tem o segundo, era apenas a forma nominal do verbo griper. Então, a gente tem também o que era apenas a forma nominal do verbo griper? O segundo. Então, tá escrito, nada foi suprimido, nada foi retirado aí. Sobra pra gente a letra E, que efetivamente é a nossa resposta, tá? Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado. Então, aqui a gente tem a elipse nesse verbozinho fizesse, ó. Supõe-se que fizesse, quem fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa. Aí vamos pro texto. No texto ele tá falando dos termos, né? O italiano influenza e o francês gripe. Aí ele fala o primeiro, que é o italiano influenza, termo derivado do latim medieval influentia, que significava influência dos astros sobre os homens. O segundo, que é o termo francês gripe, era apenas a forma nominal do verbo griper, isto é, agarrar. Supõe-se que quem fizesse esse segundo, que é a forma nominal do verbo griper. Então, ele está se referindo a um termo anterior, mas não tem nada para substituir. A gente que precisa interpretar o que foi suprimido aí, tá? Então, na verdade, se não tivesse elipse, a gente teria que ter aqui, ó, nessa última oraçãozinha, supõe-se que a forma nominal do verbo griper fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado. Então, como não tem essa repetição aí, nem essa substituição por nenhum outro termo, simplesmente ele foi retirado e a gente que interpreta a que se refere, a gente tem nesse verbozinho fizesse uma elipse. Ok, pessoal? Então, a resposta da nossa quarta questão é a letra E. Na letra E, nós temos uma relação aí de elipse, que é um tipo de relação de coesão textual, tá? Para fechar, nós temos a quinta questão, que é bem simples, mas que a gente precisa raciocinar um pouquinho para poder conseguir responder corretamente. Se vocês perceberem, esse assunto
ele está diretamente ligado à interpretação textual. Se eu não consigo interpretar o que está escrito ali, eu não consigo entender qual a conjunção que vai ficar mais adequada. E por outro lado também, se eu não domino isso, eu também não vou ter segurança para escrever utilizando conjunções adequadas. E escrever usando essas conjunções dá uma qualidade enorme para o nosso texto. Falar usando conjunções dá uma qualidade enorme para o texto que a gente está produzindo, para aquele texto oral, tá bom? Então, vamos lá. Na quinta questão, nós temos: na frase a seguir, apresentamos um segmento de discurso, né? Ou seja, um termo, né? Um trechinho separado por ponto final. A gente tem aqui um ponto final. O que é para fazer? Retire o ponto final e estabeleça entre eles o tipo de relação que lhe parecer compatível, usando para isso os elementos de coesão adequado. Ou seja, o que ele quer é que a gente substitua esse pontozinho aqui por uma conjunção para que esse trecho todo seja um período só, um período único e maior, né? Por que isso é importante? Por que é importante a gente saber fazer isso, minha gente? Se você escuta, né? Eu mencionei isso ontem também, só estou retomando para vocês. Se a gente escuta alguém contar uma história e essa história ela é sempre contada com termos curtos, né? Com frases curtas, por exemplo, era uma vez uma menina, a menina era bonita. Ela tinha 10 anos. Ela ficava na minha casa. Ela era legal. Às vezes ela discutia com o meu irmão. A menina... É uma história que é contada com frases curtinhas e isso vai ficando com que ela fique meio travada. A gente chama isso de falta de progressão textual. Então, é importante quando a gente está falando e quando a gente está escrevendo que nós tenhamos a habilidade de usar esses recursos, né? Como a coesão, por exemplo, mas que não é o único recurso, existem dezenas de recursos na língua portuguesa, para a gente, primeiro, evitar repetir muito, porque um texto com muita repetição é extremamente complicado. Vocês viram o exemplo, né, ontem, de um texto bem escrito, né? Tem alunos do segundo módulo pensando em nível de Enem, né? E quando a gente fala de Enem, a gente está falando de 4 provas que vocês fazem, né? Além de uma redação, tá? E essa redação sozinha, ela vale de 0 a 1000, né? A pontuação do Enem, ela é feita não de 0 a 10, como a gente faz na escola, mas de 0 a 1000. E a redação sozinha, ela vale de 0 a 1000, tá? Ou seja, se você, por exemplo, zera a redação, você já não consegue mais aprovação em faculdade nenhuma, tá? E aí, para a gente escrever um bom texto, a gente precisa dominar esses recursos coesivos, que é um tópico específico de avaliação dessa redação, tá? Que foi o que vocês viram ontem, né, no segundo vídeo, eu creio, na análise de um parágrafo só, de uma redação que foi uma redação nota 1000, né? Uma redação que tirou 1000 pontos do Enem do ano retrasado, de 2019, tá? Mas aí, vamos lá, vamos para nossa questão. A gente tem que tirar esse pontinho aqui e colocar a conjunção adequada, estabelecendo a relação de sentido adequada também, tá? Então, a gente tem aqui, o solo do Nordeste é muito seco e aparentemente árido. Quando caem as chuvas, imediatamente brota a vegetação. Primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte: quando se diz aqui, o solo do Nordeste é muito seco e aparentemente árido, isso aqui são características negativas para o solo. Um solo que é fértil, ele não pode ser seco e não pode ser árido, tá? Mas aí afirma-se aqui que o solo do Nordeste, ele é muito seco e ele aparentemente é árido também. No segundo trecho, nós temos: quando caem as chuvas, imediatamente brota a vegetação.
Então, isso aqui é um texto único, então a gente está falando do solo do Nordeste, tá? Então ele diz que o solo do Nordeste é seco e árido, e depois ele diz que no solo do Nordeste, quando caem as chuvas, imediatamente brota a vegetação. De um ponto de vista lógico, não era para acontecer isso, porque se o solo ele é seco e ele é árido, não é para brotar a vegetação de maneira fácil, é para ter dificuldade em brotar a vegetação, porque ele é um solo pouco fértil, tá? Mas no solo do Nordeste acontece o oposto. Apesar dele ser seco e árido, basta chover que a vegetação ela surge. Então aqui a relação que a gente tem entre esse primeiro enunciado e esse segundo enunciado é uma relação de oposição, ideias opostas. É a mesma relação de quando eu digo estudei muito, mas tirei nota baixa. Pedi autorização com educação, mas fui destratada, fui maltratada. Então a gente tem relações de sentido aí opostas, tá? E, portanto, o que a gente tem como resposta correta seria o que está aqui na letra A. Esse pontozinho final aqui primeiro, ele pode naturalmente ser substituído pela conjunção porém, que indica uma relação de sentido de oposição. Então, teria aqui, ó, o solo do Nordeste é muito seco e aparentemente árido, aí substituiria esse ponto por uma vírgula e a gente continuaria. Porém, quando caem as chuvas, imediatamente brota a vegetação. Se eu coloco, portanto, eu estou indicando que a lógica, a consequência de um solo seco é um solo que seja fértil. E não é. Isso não é uma relação de conclusão, não faz sentido, tá? O que faz sentido é eu dizer, por exemplo, estudei muito, portanto, tirei nota boa, né? Agora, o solo é seco, portanto, quando chove brota a vegetação, não faz sentido isso. E explicação também não, né? O solo do Nordeste é muito seco e aparentemente árido, porque quando caem as chuvas imediatamente brota a vegetação, não é. Quando caem as chuvas imediatamente brota a vegetação, não é explicação dele ser seco e árido. O solo não é seco e árido porque chove, porque quando caem as chuvas imediatamente brota a vegetação. Muito pelo contrário, né? Ele é seco e árido porque chove pouco. Mas aí quando chove, imediatamente brota a vegetação. Então não dava para ser também explicação. O assim, ele indica uma relação de conclusão, então, já que não pode ser o portanto, não poderia ser o assim, pelo mesmo motivo. Não existe aqui uma relação de conclusão, tá? O solo do Nordeste é muito seco e aparentemente árido, isso não resulta em, quando cair a chuva, imediatamente brotar a vegetação. Não é o resultado da primeira frase, tá? E por último, a letra E, o como, que seria comparação, a gente não tem nada, nenhum. Primeiro que para ter comparação, eu tenho que ter dois termos, tá? Aqui a gente tem um termo só. As duas, esses dois elementos aqui, esses dois enunciados, eles estão falando de um mesmo elemento, que é o solo do Nordeste. Para ter comparação, eu tenho que ter, no mínimo, dois elementos, que podem ser individuais ou podem ser coletivos. Eu digo assim, por exemplo, a menina é tão inteligente quanto a mãe. Eu estou comparando dois seres individuais, a menina e a mãe, com relação à inteligência. E eu poderia dizer, o módulo 2A é tão inteligente quanto o módulo 2B. Aí eu estou comparando dois elementos que são coletivos, porque o módulo 2A é formado por várias pessoas e o módulo 2B é formado por várias pessoas também. Então, estou comparando esses dois elementos coletivos com relação à questão de ser inteligente. E aqui eu tenho a fala somente com relação ao Nordeste. Portanto, a gente não tem aí uma relação de comparação, tá? Então, pessoal, é isso, né? Essa foi a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar direitinho, que vocês, se não acertaram tudo, né? E pelo que eu vi, assim, o nível de acerto foi mediano, né? Então, a média de cada um dos que responderam foi acertar entre 2 e 3 questões, o que é legal, né? Tá na média.
Para quem acertou muito, parabéns, né? Para quem acertou na média, eu espero que tenha conseguido entender o que você errou, né? Por que você errou. Para quem acertou mais que isso, porque pode ter acontecido, espero também que vocês tenham conseguido entender, né? Refletir sobre o motivo do seu erro, tá? Já que esse assunto ele é tão importante para a gente. E aí, quando for na próxima semana, a gente vai ter uma atividadezinha na terça-feira com esse assunto novamente, né? Questões nos estilos dessas questões que nós corrigimos hoje. Só que o dobro do tamanho, tá? Na atividade da semana que vem a gente vai ter 10 questões. Então vocês respondem na terça e a gente faz a correção na quarta, como nós fizemos essa semaninha. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham aproveitado a aula e na próxima nós continuamos. Até a próxima para vocês e tchauzinho.